E essa passagem, ela envolve isso aqui, ó. Ela envolve a matéria. Ela envolve ter um corpo físico, ela envolve ter o contato com a matéria, essa passagem envolve entender o que é essa matéria, que nada mais é do que a energia condensada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Onde estamos? Tô num lugar aqui muito massa, Lapinha da Serra, depois da Serra do Cipó, perto de Belo Horizonte. Início de ano, a gente já falou sobre metas, a gente já falou sobre objetivos, a importância de saber aonde você quer chegar, de colocar esses objetivos e esses planos no papel. E eu vou sentar aqui no lugar aqui atrás da casa do bangalô pra gente poder conversar de um negócio muito massa. Durante um tempo, eu confesso que eu fiquei me perguntando como que seria trazer esse tipo de assunto ou abordar esse tipo de tema que a gente vai conversar aqui. É desafiador falar sobre isso, trazer esse tipo de assunto, porque é um momento que, ao mesmo tempo, eu, Renata, penso que a humanidade precisa conversar e se abrir para isso, e ao mesmo tempo é um assunto que ainda gera muita polêmica, porque ainda tem muitos tabus acerca desse assunto. Por um tempo eu me questionava, eu falava, cara, tá, como trazer isso para dentro de um cenário, de um contexto onde a gente fala de desenvolvimento pessoal. Só que, ao mesmo tempo, é uma parte do desenvolvimento pessoal que eu, Renata, eu não consigo separar. A forma como eu trabalho, na minha visão, na minha concepção, a gente não consegue separar o desenvolvimento espiritual do nosso desenvolvimento pessoal. Eu sempre bato nessa tecla, vocês sempre vão me ver falando disso, não tem certo e errado. Então, Renata, isso aí que você tá falando tá certo, isso aí que você tá falando tá errado. É só um posicionamento seu, entende? Se tá certo ou se tá errado, da mesma forma que pra mim é só uma questão de posicionamento também, de mapa de mundo. Eu escolhi começar esse ano de 2020 lendo um livro que é de um autor que eu admiro muito. E como eu acredito que nada nessa vida é por acaso, não é por acaso que eu escolhi começar o ano lendo esse livro e estar aqui na Lapinha da Serra e ter me vindo a vontade de efetivamente já começar a falar sobre isso com vocês, que é esse livro aqui, chamado Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, que é do autor Eckhart Tolle, mesmo autor do livro O Poder do Agora, e algo que vocês vão me ver falando cada vez mais e principalmente dentro de processos de desenvolvimento humano. Renata, mas como que você trabalha com coaching e também gosta de abordar essas questões? É justamente essa a interseção que eu gosto de trabalhar. Eu acredito muito no seguinte: nós, antes de sermos seres humanos, somos consciência, somos seres espirituais. A gente veio de um outro lugar, né, de uma outra dimensão. E a gente precisa fazer essa passagem aqui pelo planeta. A gente precisa fazer essa passagem aqui na Terra para poder aprender alguma coisa. Para resgatar alguma coisa, para construir alguma coisa. E dentro dessa passagem, né, a gente precisa fazer essa passagem da melhor maneira possível. E essa passagem, ela envolve isso aqui, ó. Ela envolve a matéria. Ela envolve ter um corpo físico, ela envolve ter o contato com a matéria, essa passagem envolve entender o que é essa matéria, que nada mais é do que a energia condensada. Na minha visão, na minha concepção, não existe a possibilidade de não passear entre esses dois universos, entre o mundo sutil e o mundo físico da energia condensada. E esse processo de passear entre esses dois mundos envolve o despertar de uma nova consciência da humanidade. Para isso que nós somos consciência, nós não somos um corpo físico, nós somos consciência. E para que a gente entenda isso, nós precisamos começar a transcender determinadas crenças que estão muito presentes dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, dentro das nossas estruturas familiares. E, mais uma vez, né, voltando, não tem certo ou errado. Não é que essas crenças estão erradas. Só existe muito mais coisa além dessas crenças. E a gente precisa acessar isso. O momento que a gente vive no planeta hoje, ele requer que nós acessemos isso. Esse entendimento que ultrapassa, que ele vai
além de tudo aquilo que foi trazido pra gente até então, através de crenças e dogmas. Existe um universo infinito de respostas que vão além de todas essas questões. E é isso que o autor traz tanto aqui nesse livro, que tá sendo tão especial, assim, essas primeiras páginas. Uma das coisas que eu queria compartilhar, quando ele fala do despertar de uma nova consciência e o tanto que isso já vem tentando ser trazido pra gente há milhares de anos. E aí ele coloca da seguinte forma, aqui, primeiro capítulo, primeiras páginas. Essa mensagem que vem tentando ser trazida pra nós há muito tempo, em diferentes culturas, ela aparece da seguinte forma, né? As mensagens hinduístas que foram trazidas para a humanidade há muitos e muitos anos, é que essa mudança de consciência dentro do budismo, do hinduísmo, ela é chamada de iluminação. É você buscar esse entendimento maior que transcende muitas coisas. Quando você começa a caminhar na direção desse conhecimento maior e começa a entender essa transcendência, você entra no caminho da iluminação. Dentro do cristianismo, então, dentro dos ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, esse entendimento seria a salvação. Então, você começar a entrar nesse caminho de entender que existe algo maior dentro do cristianismo seria conhecido como salvação. No budismo, também poderia ser chamado de fim do sofrimento. Então, quando você começa a entender essa magnitude, esse estado de consciência mais elevado, você começa a vivenciar o fim do sofrimento. Outros termos que são bastante utilizados também são libertação e despertar, que são termos que eu gosto bastante, inclusive termos que pautam muito a minha vida, as minhas escolhas, a minha filosofia de vida, que é a libertação de padrões e de sistemas de crenças que já fizeram muito parte de mim, da minha vida, da minha realidade, do meu entendimento de mundo, e que quando eu fui percebendo que esses sistemas de crenças ou esses determinados padrões já não faziam tanto sentido ou já não me traziam as respostas que eu estava procurando, me libertar deles, iniciar todo um processo de desconstrução e uma nova construção de novos padrões, de novos sistemas de crenças que faziam mais sentido, mas isso tudo vem com autoconhecimento. Então daí que eu bato tanto na tecla de que é o primeiro passo, é você se conhecer, porque você precisa, antes de mais nada, entender quais são os seus sistemas de crenças. Qual que é o mundo que foi construído aí dentro da sua mente, que faz você enxergar as coisas como você enxerga hoje, e você precisa começar a entender se ele faz realmente sentido ou não. E aí eu encontrei dentro de ferramentas do coaching, dentro de ferramentas da PNL, da programação neurolinguística, caminhos para poder acessar isso. Como que eu identifico qual que é o meu sistema de crenças? Como que eu identifico qual que é verdadeiramente, ou quais são verdadeiramente as lentes através das quais eu enxergo o mundo? E da onde que isso vem? Como que isso foi construído? Faz sentido mesmo? Porque se não faz sentido, então quais são os caminhos e as ferramentas que eu posso acessar para poder construir um novo sistema? Para poder desconstruir isso sem pirar, sem entrar numa paranoia que às vezes pode ser bem complicada, né? Pode ser bem tensa. Às vezes a gente conhece pessoas que surtam mesmo, né? Que piram, que querem se desconectar de tudo porque elas muitas vezes não conhecem as ferramentas certas para poder ajudá-las nesse processo todo. Então eu entendo muito dessa forma. O processo de desenvolvimento pessoal, ele precisa conversar muito com o processo de despertar e expansão da consciência. E estando aqui na Lapinha da Serra, em meio à natureza, é um lugar onde eu venho buscar a minha conexão com essa força maior. É sempre em meio à natureza, pisando na terra, mergulhando numa cachoeira, tocando ou abraçando uma árvore. Renata, você tem que ir para se reconectar? Não, a gente consegue se reconectar em qualquer lugar. Só fechar o olho, concentrar um pouquinho na respiração, pá! Conexão acontece. É simples assim. Só que aqui existe uma força maior, existe um campo maior. Quando a gente está em meio à natureza e nós colocamos o nosso físico, né, as nossas partículas tão próximas e existe uma troca mais intensa. Isso me energiza de uma forma muito intensa e eu gosto muito de fazer isso. Renata, como que você descobriu isso? Experimentando. Então eu sou sempre da seguinte filosofia: testa, experimenta. Fez bem pra você?
tá certo. Não fez bem pra você, experimenta não fazer mais. Ou experimenta não estar em contato com o que não te faz bem, com o que não te faz feliz. Então, cara, pra começar o ano, sim, metas, objetivos, estar a cada dia buscando algo. E aí, de preferência, que esse processo de busca aconteça dentro de uma metodologia, dentro de um processo organizado, estruturado, para você não se frustrar também. Então, daí a importância da gente deter e aplicar ferramentas. Mas em meio a isso tudo, se conecta com algo maior. Busca essa expansão da consciência, esse entendimento de que nós somos pequenininhos demais, de que nós somos verdadeiramente consciências encarnadas aqui na Terra. E isso daqui vai ficar para trás um dia. Só que enquanto a gente estiver aqui, vamos buscar fazer a parada da melhor maneira possível. Buscando o crescimento, sim, porque se nós estamos aqui na matéria, a gente precisa entender como é que essa coisa toda funciona. Então a gente precisa entrar nesse caminho, nessa busca também, mas sem perder a nossa conexão principal, a nossa conexão primordial, que é a conexão com uma força maior, que é a conexão com algo maior, que muitas vezes transcende o nosso entendimento, mas quando a gente busca a conexão, parece que a gente entende. Falta até palavra, às vezes, para explicar o que é isso, o que é essa conexão que é tão maior do que a nossa. Mas quando a gente sente essa conexão, não tem mais como dessentir. Quando a gente enxerga isso pela primeira vez com o olho da mente, a gente não consegue mais não viver em contato com isso. Então, o convite é para que 2020 seja um ano de trabalhar esse despertar dessa nova consciência, dessa nova visão de mundo, dessa nova perspectiva. Se trabalha, sim, as suas metas, os seus objetivos, onde você tá, onde você quer chegar, qual que é a melhor maneira de percorrer esse caminho, mas sem nunca perder a conexão com o essencial, com o verdadeiramente essencial. É isso, recado de hoje. Se esse vídeo fez algum sentido pra você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos junto nessa caminhada, nessa busca. O caminho fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais prazeroso quando a gente vai se unindo a pessoas que estão no mesmo propósito. Então, vamos juntos. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Luz e paz no seu coração, boas vibrações sempre. E até os próximos. Tchau.